pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje nós vamos falar sobre perímetro de figuras planas. E a habilidade a ser desenvolvida é calcular o perímetro de figuras planas com o auxílio do plano cartesiano. Então vamos ver como que a gente faz isso. Então vamos lembrar que perímetro, a palavra ela vem do grego, da combinação de peri, que significa em torno de, e metron, que significa medida. Então é a medida do entorno, né? Então é a medida dos lados da minha figura. Nesse caso aqui, do meu polígono, tá? Então, vamos lá ver o exercício. Esse exercício, ele tá no caderno Aprender Sempre. É a aula 5 e 6 da sequência 4, tá? Então, vamos lá. Um trapézio tem vértices consecutivos com coordenadas A, menos 1 e 0, B, 9 e 0, C, 8 e 5 e D, 1 e 5. Pessoal, consecutivos, né? Então, é exatamente, eu vou ligar o A com B, o B com C e o C com D e, consequentemente, o D com A, tá bom? Mas, eu acho interessante a gente fazer, encontrar esses pontos no plano cartesiano e conseguir enxergar a figura, né, que eu estou trabalhando. Então, aqui eu encontrei os pontos e vou montar a figura com vocês, tá bom? Então, aqui nesse caso, o meu ponto A é menos 1 do x e 0 do y. Lembrando que o primeiro sempre representa o x e o segundo sempre o eixo y, certo? Eixo horizontal e vertical, ou abscissa e ordenada. Nós já relembramos isso esse ano em aulas aí passadas, tá bom? Então, vamos lá. Se o ponto é menos 1 e 0, o menos 1 do x, isso quer dizer que o ponto está em cima do meu eixo x, exatamente em cima do menos 1. Então, aqui está a localização do meu ponto A. O meu ponto B é 9 do x e 0 do y. Então, isso quer dizer que ele está exatamente em cima do meu eixo x do ponto 9. O B é 8 do x, que vai ligar o 5 do y, então exatamente aqui. E o meu pontinho D é o 1 do x, que vai ligar o 5, então exatamente aqui. Ligando esses pontos, nós vamos ter o nosso trapézio, certo? E o exercício quer que eu encontre o perímetro. O perímetro é a soma dos lados, mas só com os pontos eu não consigo saber quanto mede daqui a aqui só olhando, né? Então, só que a gente já aprendeu que nós podemos utilizar a distância entre pontos. Então, quando eu tenho dois pontos e ele forma um segmento de reta e eu preciso descobrir o tamanho desse segmento de reta, a distância de um ponto até outro, eu uso a formulazinha da distância, que nada mais é do que o nosso teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, eu trouxe as coordenadas, certo? Dos pontos, e aí a gente vai ter que fazer a distância de A, B. Então, aqui a gente também viu que, aqui no caso, se a gente for pensar no teorema de Pitágoras, seria a hipotenusa ao quadrado, que é igual a diferença do x de A menos x de B, ou x de B menos x de A ao quadrado, mais o y de A menos y de B, ou y de B menos y de A ao quadrado, certo? A raiz, ela aparece desse lado porque ela tira a potência daqui, certo? E aí, a gente vai substituir os valores dos pontos, A e B. Nesse caso aqui, eu fiz de B para A. Então, aqui, 9 menos 1, tá? Então, 9 menos 1. Ao quadrado, mais 0 menos 0. Aqui, nesse caso, 0 menos 0 é 0. Então, morreu. Eu só vou me preocupar com o meu x, certo? Nesse caso, menos com menos, ó, dois sinaizinhos grudadinhos. Eu tenho que lembrar da regra da multiplicação. E a multiplicação e a divisão, como um ao inverso do outro, eles andam juntos, certo? E diz que quando eu tenho dois sinais iguais, eu vou sempre encontrar um valor positivo.
Quando eu tenho dois sinaizinhos diferentes, eu vou encontrar um sinal negativo. Então, menos com menos é mais. Então, isso quer dizer que eu vou fazer 9 mais 1. E 9 mais 1 é 10, certo? 10 ao quadrado. Eu posso lembrar que, olha, aqui é 2, então 2 dividido por 2 vai dar 1. Ou simplesmente pensar que esse 2 cancela a minha raiz. E aí, quem sai de dentro dela é o 10, então 10 unidades, porque ele não trouxe a unidade de medida pra gente. Aí, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a mesma coisa com B e C. Então, B e C. Então, nesse caso, eu também fiz C menos B. Então, 8 menos 9 ao quadrado, né? Que é o x de um ponto menos o do outro, mais o y do ponto menos o outro ao quadrado. E aí, 8 menos 9, e aqui, olha, o 8 é positivo, o 9 é negativo, então, quando os sinais são diferentes, isso indica uma soma ou subtração. Quando os sinais são diferentes, eu vou sempre subtrair e conservar o sinal do maior. Então, nesse caso, negativo, né? E 9 menos 8 é 1 ao quadrado. Mais 5 menos 0, que é 5, certo? Menos 1 ao quadrado, ele se torna positivo, né? Lembrando que quando o meu expoente é par, ele sempre vai sair positivo. Ou que menos 1 vezes menos 1, menos com menos é mais positivo de qualquer maneira, tá? 5 ao quadrado é 25 e 25 mais 1 é 26. Pessoal, aqui a gente pode parar aí, né? Raiz de 26 unidades, ou lembrar que raiz de 26, ela é quem eu conheço próximo a 26? 25, raiz de 25 é 5. Então, raiz de 26, ela é 5, alguma coisa, né? Aí, lembra, a gente vai fazer tentativas. Nesse caso, arredondando, é 5,1, tá bom? Então, se eu fosse dar tirar o 26 da raiz, ia ser substituído por 5,1. Também pode ser uma resposta aceitável, certo? Então, vamos lá. A distância de D com C, né? Então, CD. Então, a diferença de x, né? 1 menos 8 ao quadrado e 5 menos 5 ao quadrado. Aqui, a gente vai ter 1 menos 8, sinais diferentes, então eu vou subtrair e conservar o sinal do número maior, no caso negativo, e 8 menos 1 é 7. 5 menos 5 é 0, né? Então, vai embora. E aí, eu tenho menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado vai dar 49, certo? E aí, vai dar 7, certo? Aqui, a gente também pode pensar que quando você leva o número ao quadrado, a resposta sai positiva, tá bom? Por isso que eu fiz essa passagem aqui, tá? Porque o ao quadrado, ele acaba cancelando o sinal de menos, porque se você simplesmente pensar em cortar, ó, cortei, vai sair menos 7. É correto que saia menos 7? Não, né? Porque a gente vai fazer menos 7 vezes menos 7, que vai sair positivo. Então, a gente precisa tomar um cuidado danado aqui. Beleza, eu posso pensar em cortar o meu aqui, o 2 com 2? Eu posso, tá? Mas eu não posso esquecer que a função desse 2 acaba transformando a resposta em positiva. Então, a minha resposta final vai ser positiva, tá? Mesmo eu cortando ele aqui, nesse pedacinho aqui. Então, por isso que eu fiz essa passagem aqui, que é para vocês lembrarem que quando eu levo ao quadrado, a minha resposta vai sair positiva, certo? Tá? Então, aqui eu poderia até ter posto 49, né? Mas é para vocês se atentarem a isso, tá? De D para A. Então, quer dizer, D para A. Então, eu vou fazer 1 menos 1
5 menos 0, lembrando que são elevados ao quadrado, né? Então, aqui, olha, sinais grudadinhos, multiplicação, menos e menos, mais. Então, 1 mais 1, que vai dar 2, certo? Aqui, 5 menos 0, que é 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado, que é 4. E 5 ao quadrado, que é 25. Então, 25 mais 4 dá 29. Então, aqui a gente vai lembrar também que a raiz de 29, né? Porque lembrem, para ir para 6 é a raiz de 36, porque a raiz exata, né, que eu tenho é 25, os quadrados perfeitos que a gente chama, e 36, que a raiz de 36 é 6. O 29, ele está entre 25 e 36, tá? E a gente vai ter que sempre pensar, ele está mais próximo lá do 36 ou mais próximo do 25, né? Ele ainda está mais próximo do 25. Então, vai ser 5, alguma coisa. Ah, se ele está ali na metade, eu já tento 5,5, tá? E aí é por tentativa e erro, você vai multiplicando para ver se chega próximo de 29. Lembrando, chega próximo, o mais próximo possível, não pode passar de 29, tá bom? Então, aqui nesse caso, é 5,4 seria uma aproximação, tá? Então, vamos lá. E aí, o objetivo é achar o perímetro. O que é o perímetro? Não é a soma de todos os lados da minha figura? Então, aqui no caso, eu vou ter a distância de A com B, que deu 10 unidades, mais a distância de B com C, mais a distância de C com D, e mais a distância de D com A, certo? E aí, a gente vai somar. Pessoal, aqui a gente tem duas respostas aceitáveis, tá? Eu deixando a minha raiz, então aqui nesse caso eu vou somar o 10 com 7, que vai dar 17. Na soma de raiz, tá? E na subtração de raiz, a gente só soma se o número que estiver dentro da minha raiz for igual. Então, aqui, primeiro a raiz é quadrada, beleza, ó, raiz quadrada nos dois. Só que aqui eu tenho raiz de 26 e aqui raiz de 29, então eu não posso juntar, beleza? Se aqui fosse raiz de 26 e aqui raiz de 26, eu poderia. Aí ia ser 2, porque eu ia ter 1 raiz de 26 aqui e 1 raiz de 26 aqui, tá? Então, a raiz de 26, ela ia ficar conservadinha e ia aparecer o número 2 aqui fora, mas não é o caso. Então, eu só deixo indicado. Então, eu terminaria aqui, 17 mais raiz de 26 mais raiz de 29, ponto. Ou a gente pode transformar isso num número decimal, e aí a gente vai ter 17 mais 5,1 mais 5,4, que vai dar 27,5. Lembrando, hein, gente, que vocês adoram na hora de montar essa continha aqui de mais, monta errado. Quando a gente soma, a gente sempre tem que pôr vírgula embaixo de vírgula. E a vírgula aqui no 17 está escondida exatamente aqui. Então, se eu fosse montar essa continha, ia ser 17. Embaixo do 7 ia aparecer o 5, e vírgula 1, né? E o 5 também ia aparecer aqui, vírgula 4, tá? Então, 27,5. Não esqueçam, a gente soma esses valores. E na soma e na subtração, eu preciso sempre organizar os numerozinhos, vírgula, embaixo de vírgula, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai recordar a classificação observando os lados do triângulo. Então, assim, nós temos o triângulo que é chamado equilátero. O que quer dizer triângulo equilátero? Quer dizer que eu tenho 3 lados da mesma medida, tá? Então, meu triângulo equilátero, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, todas as medidas são iguais. Isósceles, o triângulo isósceles, eu vou ter 2 lados, então esse lado com esse, com a mesma medida. E o triângulo, que é classificado como escaleno, quer dizer que os 3 lados têm tamanhos diferentes, certo? Então, equilátero, lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno,
tudo diferente, os 3 lados são diferentes, beleza? Então, vamos lá. No exercício 2, também do caderno Aprender Sempre, ele traz assim: considerando o triângulo de vértices A, 7 e 3, o B, menos 4 e 3, e o C, menos 4 e menos 2. Classifique-o quanto aos lados. Então, ele quer que eu classifique esse triângulo quanto ao lado. Tá, e aí? Eu só conheço os pontos, eu não conheço os tamanhos, certo? Para eu classificar quanto ao lado, eu tenho que saber se esses lados são do mesmo tamanho. Novamente, a gente vai utilizar do quê? Da distância entre os pontos. Então, lembrem, a formulazinha da distância entre esses pontos, ela serve para eu descobrir o tamanho. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo no mapa e quero chegar, sei lá, na Bahia. Então, lá no mapa, ele tem a sua localização, tem os seus pontos. Eu quero descobrir a distância que é daqui até a Bahia, tá? A gente hoje sabe, né? Ele já fala, a distância da Bahia tal é tal, né? De São Paulo até a Bahia é tanto. Mas de onde saiu isso? Então, saiu pelo cálculo dessas coordenadas, tá bom? Porque, claro, ninguém em sã consciência vai sair daqui até lá, não tem nem fita métrica para saber esse tamanho, tá? Então, lembrem que eu tenho lá pontos no meu plano cartesiano, que vai formar uma figura, né? Ou não, né? Só tá fazendo parte da minha reta. E eu quero descobrir esse tamanho, eu uso a distância entre os pontos, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, a gente tem a distância de A com B. Então, aqui eu fiz de B para A, né? Então, menos 4, que é o x de B, menos o x de A. Então, menos 4 menos 7 ao quadrado, mais a diferença do y. Então, o y de B menos o y de A ao quadrado. Aqui, olha, menos 4 menos 7. Quando aqui ou vai ser uma soma ou uma subtração. Quando esses sinais são iguais, eu sempre vou juntar e vou conservar o sinal. Então, aqui nesse caso, eu conservo o sinalzinho de menos e vou fazer 7 mais 4, que é 11, tá? Então, menos 11 ao quadrado. E aqui, 3 menos 3, zerou. Então, por isso, não preciso me preocupar. E aí, a gente vai lembrar que menos 11 ao quadrado vai dar 121, né? Só que aqui eu não preciso fazer a continha, né? Porque o índice é igual, o índice aqui da minha raiz é igual ao meu expoente. Então, lembra, a gente pode pensar em cortar, a gente pode pensar em representar essa potência com esse índice em forma de fração, né? Então, ficaria o 2 do expoente dividido pelo 2 do meu índice, que daria 1, né? Então, ficaria 11. Só que aqui, ó, como ele é elevado ao quadrado, eu não posso esquecer que esse sinalzinho de menos vai embora. Então, ele é positivo, certo? Então, eu vou ter 11 unidades, certo? A distância de B para C, então, aqui, menos 4, menos da formulazinha, o menos 4 do número, mais menos 2 do meu y de C, menos o 3 do meu y de B ao quadrado. E aí, o que a gente não pode esquecer aqui, tá? Eu tenho menos, 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 ó, menos, menos, sinaizinhos grudadinhos. Aqui eu preciso lembrar da fórmula da multiplicação. Então, menos com menos são sinais iguais, dá mais. Então, eu vou ter menos 4 mais 4. Menos 4 mais 4, um anula o outro, né? Menos 4 mais 4, a gente tem que fazer o quê? Subtrair e conservar o sinal do maior. Mas quando eu subtraio 4 de 4, ele zera, certo? Então, zerou. E aqui, ó, os sinais são iguais. O que eu faço? Somo. 2 mais 3, que é 5, e conservo o sinal. Qual é o sinalzinho dos dois números? Negativo.
Também eu vou lembrar que a potência elevado ao quadrado transforma isso em positivo. Então, por isso, eu fiz essa passagem aqui, né? E 5 ao quadrado, a gente lembra que ou corta, o 2 daqui corta a raiz, ou 2 dividido por 2 que dá 1, que de qualquer maneira vai dar 5 unidades. E a distância de C para A. Então, aqui nesse caso, eu vou ter de C para A, menos 4 menos 7 ao quadrado, menos 2 menos 3 ao quadrado. Aqui, eu vou somar, porque os sinais são iguais, né? Então, conservo o sinal de menos e vou somar 7 com 4, que vai dar 11, menos 11 ao quadrado. Aqui, eu vou também menos, os dois são negativos, né? Então, eu vou somar e conservar o sinal, porque isso aqui não é uma multiplicação, né? Ele seria uma soma ou uma subtração. Como os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Se os sinais fossem diferentes, eu ia subtrair e conservar o sinal do maior, beleza? Então, aqui vai dar menos 5 ao quadrado. E aí, 11 ao quadrado é 121, menos 5 ao quadrado é 25. Lembrando que a potência par sempre cancela o sinal negativo, tá? Eu falo potência par porque se fosse 4, também o negativo ia embora. Se fosse 6, o negativo ia embora também, tá bom? E aí, o que eu tenho? 121 mais 25. Então, eu tenho 146, tá? Também, aqui, se a gente for querer transformar isso aqui num número decimal, eu posso lembrar que a raiz exata que eu conheço é 144, que é 12, né? Então, 146 está próximo de 12. Então, ele vai ser 12, alguma coisa. E a gente testando dá 12,1, tá bom? Mas, vamos lá. E ele quer que a gente classifique esse triângulo. Então, classificar o triângulo é analisar o tamanho dos lados. A gente viu que para ele ser equilátero, eu preciso ter todos os lados iguais. Eu já vi aqui que esse lado não é igual a esse e não é igual a esse, certo? Então, eu tenho 3 lados diferentes. E 3 lados diferentes, a classificação é escaleno, certo? Então, ele é escaleno com 3 lados diferentes. Beleza? Também tinha o B. Ele falava assim, o triângulo ABC é retângulo? Então, ele queria saber se o triângulo ABC seria um triângulo retângulo, tá? Então, ele pode ser um triângulo escaleno, com todos os lados diferentes, né? E ele também pode ser um triângulo retângulo, tem um ângulo reto lá dentro, tá? Então, para ser retângulo é porque tem um ângulo de 90 graus lá dentro desse triângulo. E aí, ou a gente, vai desenhar e verificar, né? Ou aí, no caso, a gente vai utilizar, para ele ser um triângulo retângulo, o que eu sei? Que toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, o que eu posso utilizar? O teorema de Pitágoras, onde a minha hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos meus catetos ao quadrado. E isso tudo a gente tem, né, do exercício anterior. Então, aqui. Então, vamos verificar com o teorema de Pitágoras, onde a gente tem a distância de AB, que é 11 unidades, a distância de BC, que é 5, e a distância de CA, que é 146 unidades. Então, aqui, a gente utilizando o teorema de Pitágoras, né? Lembrando, e aí? Mas como que você sabia que aqui seria a minha hipotenusa? Lembra, tá? Que a minha hipotenusa, ela é sempre o maior valor. E se a gente for pensar na raiz de 146, ela vai ser 12, alguma coisa, tá? Então, 12 é maior do que 11, que é maior também do que 5, né? Então, ela é a minha hipotenusa, tá? Então, hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é sempre o maior valor, que é igual
a soma dos catetos ao quadrado. Então, aqui eu tenho 11 ao quadrado e 5 ao quadrado. E aí, aqui a gente lembra que o 2 daqui de fora vai me cortar essa raiz, né? Que vai dar 146. E 11 ao quadrado é 121 e 5 ao quadrado é 25. Então, 146 é igual a 146. Então, isso quer dizer que a hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, portanto, esse triângulo ABC é retângulo, tá? Então, é assim que a gente prova que esse triângulo é, tá, retângulo. Beleza? Usando o teorema de Pitágoras. E aqui, se a gente for localizar, né, os pontos, o meu ponto A estaria aqui, né, com 7, 3. O meu ponto B estaria aqui, que é menos 4 e 3. E o meu ponto C aqui, que é menos 4 com menos 2. Beleza? Então, esse aqui é a minha figura dos pares ordenados que ele trouxe ali para mim. Então, se eu tivesse feito essa figura logo lá no começo, eu ia ver que ele seria, sim, um triângulo retângulo, tá? Porque eu desenhei ele no plano cartesiano. Ou, simplesmente, eu utilizo o meu teorema de Pitágoras. Agora, uma coisa muito importante. A figura aqui, ela não prova que ele é retângulo, porque para provar eu tenho que ter certeza que esse ângulo é 90. Aqui, claro, né? Linha reta aqui, linha reta ali, ele é sim um ângulo de 90 graus. Mas se o exercício pedisse prove, mostre que é retângulo, quer dizer que eu preciso provar, é através da formulazinha do teorema de Pitágoras que eu tô provando, que eu tô mostrando que ele é sim retângulo, tá bom? Então, vocês têm que sempre estar ligadinhos no que o exercício pede. Então, agora a gente vai para o exercício 5, que ele caiu no Enem de 2014, na segunda aplicação. Um construtor pretende murar um terreno e, para isso, precisa calcular o seu perímetro. O terreno está representado no plano cartesiano conforme a figura, no qual foi usada uma escala de 1 para 500. Então, isso quer dizer que a cada uma unidade no papel representa 500 unidades no real. Use 2,8 como aproximação para a raiz quadrada de 8. De acordo com essas informações, o perímetro do terreno em metros é... Beleza, então ele trouxe aqui o nosso terreno no plano cartesiano, então ele não trouxe o tamanho dos lados, então a gente vai ter que se preocupar com isso. E uma outra preocupação é que ele trouxe no papel, certo? Então, se tá no papel é porque tá em centímetros. E ele quer que a gente descubra isso em metros, beleza? Então, eu vou me preocupar com essa escala. Então, ele não trouxe essa escala por nada, né? Eu preciso me preocupar com ela, eu preciso entender que eu tenho ela em centímetros, certo? E que eu vou transformar ela em metros. Mas ele também não fala que é em centímetros, não, mas ele fala que o terreno ele está no plano cartesiano conforme a figura, né? E se a gente for pensar, você não vai desenhar a figura numa escala de metros, né? Você está desenhando a escala em centímetros, beleza? Então, a cada 1 centímetro equivale a 500 centímetros no real. É isso que a gente vai ver aqui. Então, dada a escala de 1 para 500, quer dizer que a cada 1 centímetro no desenho equivale a 500 centímetros no real. Então, podemos concluir que cada centímetro da figura corresponde a 5 metros. Como assim? A gente vai precisar lembrar. Lembrar o quê? 1 centímetro equivale a quantos... Quer dizer, 1 metro equivale a quantos centímetros? Né? Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 500 centímetros que eu tenho, eu quero saber quanto isso equivale em metros. É simples, né? Porque você vai acabar dividindo 500 por 100, né? Mas se eu não consigo enxergar isso, eu calculo fazendo a regrinha de 3.
né? Então, Pro, eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros. Eu tenho 500 centímetros, equivale a X. E aí, você vai fazer essa multiplicação, certo? X vezes 100, 100x, 1 vezes 500, 500, né? E aí, você vai ter 500 dividido por x, porque esse 100 que está multiplicando x vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é divisão. Não tem sinal de vezes aqui, não. Toda letra acompanhada com um número indica uma multiplicação, tá? Então, o que a gente tem que se situar? Que a cada 1 metro está representando 5 metros no real, certo? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai analisar os nossos pares ordenados. Aqui eu tenho meu pontinho A, o primeiro x, depois o y. Então, 1 e 6. Meu ponto B, 7 do x e 6 do y. Meu ponto C, 9 do x e 4 do y. Meu ponto D, 9 do x e 1 do y. Meu ponto E, 1 do x e 1 do y, certo? Então, eu tenho meus 5 pontos aqui. Eu preciso, para calcular o perímetro, eu preciso saber o tamanho de cada uma dessas retas, certo? Dessas semi-retas que estão representadas aqui no meu desenho. Então, vamos lá. Se a gente for pensar na distância de AB, tá? A gente nem precisaria pensar na fórmula completa, por quê, tá? Mas a gente vai pensar para vocês enxergarem isso aqui. Por que, Pro, que eu não ia precisar? Ó, se você for ver, a sua reta, aqui nossa reta AB, ela tá exatamente paralela ao meu eixo X. Se ela tá paralela ao eixo X, quer dizer que o Y dela, tanto de A quanto de B, é o mesmo. Então, quando eu for colocar lá na formulazinha que eu vou ter que tirar o Y de A do Y de B, ele vai zerar. E eu vou ficar capenga, né? Só com um pedaço, só com X, nesse caso, tá? Então, aqui, se a gente for ver, a gente vai fazer o x de A menos o x de B. Então, 1 menos 7 ao quadrado, mais o y de A menos o y de B ao quadrado. Não esqueçam que tudo isso está dentro da raiz quadrada, que veio aqui, olha, que aqui seria uma potência, né? Então, a potência vira a raiz desse lado. E aí, aqui vai zerar. O que vai sobrar? Lembrando aqui, ó, 1 é positivo e o menos 7 negativo, né? Então, sinais são diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 7 menos 1 é 6, então, menos 6. Lembrando que qualquer número elevado ao quadrado, ele vai sair da minha raiz positivo, tá bom? Então, aqui, por isso a gente fez essa outra passagem, né? Para você lembrar que a resposta vai ser a mesma coisa do que 6 ao quadrado. E aí, 6 ao quadrado, a gente corta, sobra só 6. Então, você percebe que quando a gente faz aqui, olha, 1 menos 7, ou 7 menos 1, que vai dar 6 de tamanho, né? Que é o nosso tamanho aqui. Porque a gente não tem tamanho negativo, né? Tá bom? Então, não esqueçam disso também. O que eu vou ter aqui? Nada mais é do que o valor dessa diferença aqui do x, tá? Então, se eu fizer 7 menos 1 é 6. Então, a distância de AB vai ser 6, porque eu não tenho o y para me preocupar aqui, porque ele zerou. E 6 ao quadrado é 36 e a raiz de 36 é 6. Então, não preciso ficar perdendo tempo de fazer tudo isso, né? Então, aqui é fácil. Então, toda vez, se você for parar para pensar, que nem aqui, ó, de D para E, também, olha, ela é paralelo ao meu eixo X. Então, eu também não vou ter que me preocupar com Y, porque o Y vai dar 0, porque 1 menos 1 é 0. Então,
9 menos 1 vai dar 8. Então, aqui eu já sei que a distância de D até E é 8, tá? Porque a gente vai ter todo esse processo para cancelar a raiz. A potência cancela a raiz e sobra o próprio número que está dentro da raiz, né? Tá? Então, quando um lado zerou, vai ser a própria diferença que está ali, beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui, olha, com CD e AE. Só que eles são paralelos ao eixo Y. Então, quem vai zerar vai ser quem? Vai ser o X, tá? Eu vou fazer o CD pra gente perceber isso, ó. Então, quando eu faço o meu CD, então, a diferença do X para a diferença do Y. Então, meu X, ó, 9, 9. Então, 9 menos 9 ao quadrado, mais 4 menos 1. 4 menos 1 ao quadrado é 3. Aqui zera, aqui sobrou 3, ó. 3, o 2 cortou 2, ou 2 dividido por 2, que é 1. 3 elevado a 1, que é 3, né? Então, você vê que se eu fizesse só a diferença, então, ó, meu ponto C é 4. O meu ponto D é 1. 4 tira 1, 3. 3 é o tamanho de D até E. Isso porque ele é paralelo ao meu eixo Y. O ponto X deles são comuns, então isso zera, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui com a E. A E é paralelo ao Y. Isso quer dizer que os X deles são comuns. Se você for olhar o X, ó, de A e de E, o X é 1 de E e o X é 1 de A. Zerou, né? Então, o que eu vou ter que me preocupar? Só com a diferença do Y. Então, 6 tira 1, 5. Então, eu já sei que a distância de A até E é 5. Pessoal, eu posso fazer desta forma, porque eles são paralelos ao eixo. Um deles vai ser anulado, ou o eixo X ou o eixo Y, beleza? Então, é fácil de ver, né? Que o nosso DE seria 8 e o nosso EA ou AE seria 5 centímetros. A gente acabou de fazer aí. Só que, além disso, a gente tem o ponto BC. Ó, o ponto BC, ele não vai anular o X ou o Y. Então, aqui eu preciso ter mais cuidado para eu não errar, né? Então, aí a gente vai lá substituir. Então, aqui, 9 menos 7 ao quadrado. E a gente está falando de BC, né? Isso. Então, 4 menos 6 ao quadrado. Aqui, 9 tira 7, sobram 2. 2 ao quadrado. 4 tira 6, o sinal do maior é menos, então vai ficar menos 2, né? 6 tira 4, 2. E aí, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é 4, e menos 2 ao quadrado, que também é 4. Então, 4 mais 4 é 8. E a raiz quadrada de 8, lá no começo do exercício, no enunciado, ele pediu para que eu chamasse, para que eu aproximasse a raiz quadrada de 8 para 2,8 centímetros, beleza? Lembrando que nós estamos trabalhando em centímetros, porque nós estamos falando de um desenho, de uma figura que está desenhada, né? E só que ele quer em metros. E a gente viu que o fator da escala em metros é 5. Então, isso quer dizer que eu vou multiplicar o meu resultado que eu encontrar em centímetros por 5, certo? Porque a minha escala é de 1 para 500, beleza? Então, aqui eu vou ter o perímetro e a soma de todos os lados, né? Então, aqui, olha, de A a B eu vou ter 6 centímetros, de BC eu vou ter 2,8 centímetros, de CD 3 centímetros, de DE 8 e de EA 5. Somei tudo, vai dar 24,8, beleza? Só que tem a minha escala, e a gente percebeu que a escala, representando lá 5 metros, então eu vou pegar o valor que eu tenho e multiplicar por 5. Então, na real, vai ser 124 metros, certo? Que eu vou ter que fazer de muro. Ficou entendido? Então, esse 5 aqui, ele saiu da minha escala,
tá? Da continha que a gente fez lá no começo, pensando na escala, no início do exercício, certo? E é isso. Obrigado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não esqueçam. Podem falar aí no YouTube ou, de repente, me encaminhar pelo WhatsApp ou pelo Teams, tá bom? Lembrem que eu tô sempre à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Beijinho para vocês, saudades, amo vocês.